Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso de Iniciação à Filosofia Clássica e Perene com o professor William Kalinowski. O curso que começa hoje e que vocês terão a oportunidade de acompanhar ao longo dessas mais ou menos 15 aulas tem como finalidade principal aperfeiçoar a inteligência natural de cada um de vocês. Né? De que modo a nossa inteligência ela é aperfeiçoada? De que modo a nossa inteligência é desenvolvida? Para sabermos como isso acontece, é preciso entender qual que é o ato, o fim, qual é o fim último, a perfeição última que a inteligência humana busca. Segundo Santo Tomás de Aquino, a perfeição última da nossa inteligência é chegar à verdade, conhecer a verdade das coisas. No momento em que a inteligência toma posse da verdade, ela repousa, ela descansa. De que modo, né, a nossa inteligência ela pode chegar até a verdade das coisas? O que ela precisa fazer? Qual que é o ato que ela precisa realizar para chegar até a verdade das coisas? O ato próprio que a nossa inteligência realiza para chegar até a verdade das coisas é conhecer o ser, conhecer a realidade, conhecer o que as coisas são. Então, o nosso objetivo principal durante esse curso de iniciação à filosofia é mostrar que, dentro das ciências que existem, que permitem ao homem chegar até o conhecimento do ser, das coisas, a filosofia é a mais elevada, a filosofia é a mais perfeita, a filosofia é o caminho mais sublime que o homem pode percorrer por meio da sua razão natural. Existe um outro caminho que também é sublime, que também é elevadíssimo, que comparado com a filosofia é o caminho mais elevado, superior à filosofia, que é o caminho da teologia, né? Então, nesta comparação entre a filosofia e a teologia é a ciência mais revelada, mais perfeita, mais elevada, melhor dizendo. Todavia, a teologia tem como objeto de estudo a realidade por suas causas primeiras, só que estas causas primeiras foram reveladas pelo próprio Deus. Então Deus vem e se revela aos homens. A filosofia, como nós veremos ao longo deste curso, ela também tem como objeto, como diz Aristóteles e Santo Tomás, o conhecimento pelas causas primeiras da realidade. Só que a diferença da teologia é que a filosofia busca essas causas primeiras por meio da razão natural, por meio da inteligência. É por isso que eu digo, então, meus amigos, que dentre as ciências, dentre os conhecimentos, no dizer de Aristóteles e de Santo Tomás, a filosofia é a mais perfeita, a mais sublime, a mais útil e a mais agradável, porque ela põe a nossa inteligência de posse do conhecimento das causas primeiras de toda a realidade. Vejam, o objeto de estudo da filosofia,
continua sendo a realidade, continua sendo o real. A filosofia não tem como objeto de estudo as suas impressões pessoais do estudante, do pesquisador, do investigador. Não tem como objeto de estudo a minha subjetividade, a minha opinião, o meu pensar, o meu imaginar, o meu querer. Não. A filosofia tem como objeto de estudo a realidade e, contemplando a realidade, o sábio se pergunta, questiona, qual que é a causa primeira desta realidade? O que explica esta realidade na sua total complexidade, na sua total grandeza? Aquele que toma posse desta explicação, desta razão, deste conhecimento, pode ser chamado de sábio, de conhecedor das razões supremas de toda a realidade. Este pode ser chamado de amigo da sabedoria, companheiro da sabedoria, que sabe o que as coisas são à sua volta, tem a sua inteligência, o seu intelecto atento ao que as coisas são à sua volta, mas a sua busca por conhecimento não para aí. Ele se pergunta por que as coisas são assim? Qual a razão que explica o homem ser assim, a natureza ser assim, o universo ser assim? Sabemos que ele existe, sabemos que eu existo, sabemos que a natureza é algo, mas por que é assim? Ao termos a posse deste conhecimento, desta causa ou destas causas, nós podemos nos chamar de cientistas, de filósofos, de amantes da sabedoria. Então, meus amigos, durante este curso, nós iremos navegar por este mar da filosofia que conhece as causas primeiras de toda a realidade e que ilumina com a sua luz das causas primeiras, ilumina as ciências inferiores e dá sentido a estas ciências inferiores. Por exemplo, um psicólogo que se põe a estudar a alma humana, que se põe a estudar as operações da nossa alma, a inteligência, a vontade, a liberdade, os apetites sensíveis, concupiscível e irascível. Ao observar a alma humana, ele percebe que a inteligência realiza uma apreensão da realidade diferente da apreensão que os meus sentidos fazem da realidade. Os meus sentidos, eles apreendem o objeto sob a sua espécie material, particular. É um conhecimento que depende do contato com o ente físico, com o ente concreto, e que não vai para além das características ou do modo de ser particular, individual deste objeto que eu sinto, que eu toco. Que é um conhecimento seguro, é um conhecimento certo. Quando eu ouço o barulho do livro, eu estou ouvindo realmente. Quando eu sinto o cheiro deste livro,
Eu estou sentindo realmente o cheiro do livro. Quando eu vejo as cores deste livro, eu estou vendo as cores do livro. E nisso eu não posso me enganar. Como diz Aristóteles, aqui os nossos sentidos, quando eles se põem da posse, têm a posse do seu objeto próprio, os sentidos não podem se enganar. Quando eu ouço um som, eu estou ouvindo. Quando eu vejo uma cor, eu estou vendo. Quando eu sinto um gosto, eu estou sentindo um gosto. Então, nós podemos realmente alcançar um conhecimento exato e certeiro da realidade física que nos cerca, sem problema nenhum, né? Bom, mas a nossa inteligência parece que ela vai além deste conhecimento particular, deste conhecimento sensível, imediato. Parece que a inteligência ela não conhece somente a cor, o cheiro, o tamanho, a largura, a extensão, as formas sensíveis, mas parece que a inteligência ela conhece aquilo que está por detrás das formas sensíveis, aquilo que está por detrás da matéria física, aquilo que sustenta a cor, o cheiro, que é o próprio fato deste objeto aqui ser livro. Se ele tem este cheiro específico, se ele tem este tamanho específico, esta cor específica, este som, é porque ele é livro. Então a nossa inteligência, após ela conhecer este livro, aquele outro livro, ela sabe que são livros particulares, individuais, mas sabe também que existe entre eles algo em comum, algo universal, que é comum a todos, que é o fato deles serem livro. São entes que possuem a natureza livresca. São entes que possuem a essência comum. São livros. A nossa inteligência chega até isto, chega até esta ideia. De que modo? Como que a inteligência supera os sentidos, como que a inteligência supera o conhecimento sensível por meio da abstração. Então, o intelecto, que Aristóteles chama de intelecto agente, que é uma parte da nossa, é uma função da nossa inteligência, ele recebe por meio da imagem, por meio do fantasma sensível, ele recebe, né, estas propriedades sensíveis particulares como próprias deste livro, daquele livro, unificadas em uma imagem particular, em uma imagem soberana, que é o chamado fantasma. A nossa inteligência vai até esse fantasma sensível e separa tudo que é contingente, tudo que é particular, tudo que é material, bota isto para o lado e fica apenas com a ideia, o ser universal, necessário, imaterial, comum a todos os livros particulares. Neste momento, esta abstração é feita, esta separação, e a nossa inteligência toma posse da realidade de modo especialíssimo, de modo propriamente humano. De um modo diferente do conhecimento animal. Este ato os animais irracionais não fazem.
Como diz Aristóteles, este ato de abstrair, separar tudo que é material físico e ficar somente com a ideia é um ato por si mesmo incorruptível. É um ato por si mesmo imaterial. É um ato por si mesmo espiritual. Então, o psicólogo analisa isso, descobre que a nossa inteligência, ela realiza este ato de abstração. A pergunta que ele deve fazer agora então é: por quê? Qual a razão? O que explica este ato? Porque o nosso intelecto é capaz de realizar isto. Qual que é a razão? Após fazer isso, então, o psicólogo chega ao centro da inteligência humana, ao centro do nosso intelecto, e descobre que, para nós realizarmos este ato, esta operação espiritual de abstrair o ser inteligível do fantasma sensível, é preciso que exista em nós algo que permita isso. É preciso que exista em nós algo que já esteja em ato espiritual, que já seja imaterial e que seja capaz de tornar as coisas que estão na matéria, de modo material e físico, imateriais e espirituais na inteligência. O que é isso que torna as coisas materiais imateriais? Por meio da ideia universal. É o que Aristóteles chama de intelecto agente ativo ou agente, porque ele já está em ato, já é espiritual, já é imaterial e, portanto, é capaz de permitir que o homem torne as coisas que estão extra-ânima, fora da alma, de modo material, torne elas ao modo humano de conhecer, imateriais e espirituais. Neste momento, a nossa inteligência, o nosso intelecto toma posse da realidade, toma posse do ser. Não ao modo do ser físico, material, particular, mas ao modo do ser inteligível, do ser imperecível, do ser que permanece, que não muda, mas que fica. Neste momento, nós chegamos à posse da ideia, que é justamente aquilo que possibilita, conforme diz Platão, a ciência, o conhecimento, as matemáticas, a filosofia, a sabedoria. Se nós não podemos conhecer nada de necessário, nada de fixo, nada de permanente na realidade, nós nunca poderemos, segundo Platão, chegar à ciência de nada. Porque se não há nada que permanece, que fica, que é, pelo contrário, tudo que existe é mutável, é transformável, é inconstante, é perecível, nós nunca poderemos ter certeza de nada. Até mesmo da nossa existência, nós não poderíamos ter certeza. Porque no exato momento em que nós somos, nós já não somos. Ora, não é isto que a nossa experiência, que a nossa consciência nos apresenta. Nós vemos, nós percebemos que as coisas, por um lado, mudam, mas por outro lado, há algo que fica, há algo que permanece. Em uma maçã, existe as suas cores, o seu peso, o seu cheiro, o seu tamanho. Em outra maçã existe outras cores, outro peso, outro tamanho. Tudo isto é mutável. Tudo isso se transforma. Tudo isso é e não é.
Mas não é só disso que a maçã é constituída. Esta transformação, esta mudança perpétua, não diz tudo o que é a maçã. Existe algo por detrás dessas aparências, por detrás dessas mudanças, que é justamente o ser. Esta, aquela maçã são e possuem uma essência. São e possuem uma essência, que é justamente isto que a nossa inteligência almeja, que a nossa inteligência apetece e busca conhecer na realidade. A partir disso, nós tomamos posse de maneira imaterial e espiritual da realidade e do que as coisas são. Um conhecimento sublime, perfeito, espiritual, que nos põe com um pezinho na vida divina, com um pezinho na similitude com a atividade angélica. Aqui começa justamente a vida espiritual humana, neste ato, de não se ater apenas às experiências sensíveis, mas se utilizando delas, recebendo o que essas experiências têm de bom, mas superando elas, chegamos até a ideia, a essência, a quididade das coisas. E assim podemos começar a pensar, a raciocinar, a julgar, a fazer ciência, a fazer filosofia de maneira sólida, permanente, estável, porque este julgamento, esta filosofia, esta verdade diz respeito à essência e à natureza do que as coisas são. Não à aparência, ao engano, ao fenômeno apenas. Bom, até aqui nós estudamos de que modo a nossa inteligência ela toma posse da realidade, ela toma posse do ser das coisas. Vimos também que conhecemos de maneira segura a realidade sensível, que esta realidade sensível nos fornece informações sob as quais irão se apoiar o nosso conhecimento intelectual, se apoiando nelas, mas superando elas, né? Bom, a sabedoria, ela é um passo superior a este primeiro conhecimento, a este primeiro contato da inteligência com a realidade. E é um passo que naturalmente todos os homens se inclinam, buscam. Aristóteles, ele dizia no início dessa sua obra magna, dessa sua obra importantíssima, a Metafísica, Aristóteles dizia o seguinte, logo na primeira frase do texto: todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independentemente da sua utilidade, e amam, acima de tudo, a sensação da visão, com efeito, não só em vista da ação, mas
mesmo sem ter nenhuma intenção de agir, nós preferimos ver, em certo sentido, a todas as outras sensações. Quando o homem, o ser humano, toma posse da realidade e encontra o ser das coisas, a essência das coisas, de certo modo, é como se nós vêssemos com o olhar da nossa inteligência para além daquilo que nós víamos anteriormente, para além das aparências, das sombras, como diz Platão. Nas próximas aulas nós iremos estudar mais a fundo o mito da caverna de Platão e fazer esta análise, né? Segundo Platão, existem alguns prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna, voltados com a sua cabeça para o fundo da caverna, sem poder voltar-se para trás e fazer isso aqui, apenas olhar para a parede do fundo da caverna. E nessa parede, ao fundo da caverna, são projetadas imagens, sombras, aparências. Tudo que esses homens conheceram até então, desde que nasceram, são apenas estas aparências. De certo modo, a nossa inteligência, quando ela supera as aparências das coisas, as cores, os cheiros, os tamanhos, as opiniões, as imaginações, e chega até o ser da coisa, livro, ela toma posse da verdade íntima. Ela vê a verdade íntima daquela realidade com a qual ela está se relacionando. A verdade vai depender deste conhecimento, de conhecer, de ver para além das aparências, mas ver o que é a coisa realmente, o que é o ser da coisa. Santo Tomás dirá depois que a verdade ela é uma adequação entre o meu intelecto e a coisa, ao ser, à realidade. Isto é a verdade. Uma adequação, uma correspondência, aonde a minha inteligência conhece o ser, conhece a realidade e se adequa a ela. Livro. Isto é verdadeiro porque eu aprendi este ser e me adequei a ele e disse: livro. Então, algo será verdadeiro quando a minha inteligência vê que a coisa é o que é e ela realmente é. E eu pronuncio livro. É livro. Isto que eu digo é verdade, porque o ser da coisa com a qual eu estou me relacionando e me adequando é realmente livro. Agora, se eu digo jacaré, isto é falso, por quê? Porque é uma inadequação entre a minha inteligência e a verdade e o ser da coisa com a qual eu estou me relacionando. É importante termos, desde já, bastante claro isso. O conhecimento científico, filosófico, ele se apoia na verdade das coisas. Seja a verdade, seja a coisa mais simples à nossa volta. Por exemplo, um escovar os dentes, um cuidar dos dentes. Eu não posso me relacionar, agir, buscar a perfeição dos meus dentes sem que eu saiba o que é o dente. Se eu não souber o que é o dente, eu não posso dar a ele o seu bem, que é ser cuidado, que é passar o fio dental, que é escovar ele 3 a 4 vezes por dia, né? E assim por diante. Este conhecimento do que ele é o que vai me garantir que eu saiba também qual que é o bem dele.
Imaginemos agora que a minha inteligência não possa ser capaz de aprender o ser do dente, mas por alguma deformação, por alguma corrupção, ao olhar para este ser que é o dente, ela não o conheça como dente, mas como uma sucuri. O que acontece? O modo de amar a sucuri e amar o dente, o modo de querer o bem do dente e o bem da sucuri são diferentes. Portanto, o nosso modo de se relacionar com uma coisa e com a outra também irá ser diferente. Eu não posso me relacionar corretamente com um ser sem saber o que ele é, qual a verdade dele realmente. E me adequar a isso, me adequar a este ser. E após me adequar ao que ele é, dente. Por meio da minha ação moral, esta verdade ilumina a minha vontade, ilumina o meu apetite racional, me apresenta qual que é o bem. Esta verdade apresenta a minha vontade, não só que ele é verdadeiro, que este ser é verdadeiro, que o dente é dente, mas que possui também um bem próprio ao seu ser, ao que ele é. E eu posso, assim, por meio da vontade, agora iluminada pela inteligência que conheceu a verdade e o bem do dente, a vontade pode dizer: eu quero, eu vou escovar os dentes porque isto é bom. É bom porque a objetividade do ser dente carece disso, precisa disso. Para que eu aperfeiçoe, é preciso que eu saiba então o que ele é, qual a sua essência, qual o seu ser. Sem isso, não é possível nós realizarmos nem a ciência, que é o conhecimento pelas causas segundas da realidade, e que exige que anteriormente eu conheça algo, algo seja conhecido por mim, para que só depois eu possa buscar pelas causas deste algo. Não é verdade? Se eu não conheço de saída, se eu não tenho de saída um objeto claro que eu sei o que é, por exemplo, alma. Se eu não sei o que é a alma, eu não posso perguntar pelas causas da alma. Se a minha inteligência não apreende por primeiro o que é o dente, eu não posso perguntar pelas causas que irão, por exemplo, a causa final do dente, para o que ele existe, qual o seu bem. Eu não posso perguntar isso se eu não sei que é um dente, que ele realmente é um dente. Então, a nossa inteligência se apoia, primeiro, antes de tudo, na verdade íntima dos seres, naquilo que está por detrás das aparências, dos fenômenos. Ela vai até isto, apreende isto, conhece algo, toma posse, portanto, da realidade, e a partir disso, nós, quando não sabemos tudo que diz respeito a um determinado ser que nós conhecemos, quando nós não sabemos tudo, por exemplo, sobre o dente, no momento em que eu apreendo a essência do dente, digo, é dente. Neste ato, eu sei que é dente. A minha inteligência conheceu, aprendeu o ser do dente. É dente. Mas a minha inteligência não sabe tudo neste olhar primeiro que diz respeito ao dente. Não sabe quem o fez, não sabe para o que o fez, não sabe qual que é a sua materialidade,
qual que é a sua causa material. Portanto, após esta ignorância de um ser que a inteligência sabe que é e sabe que existe, porque apreendeu o seu ser, após esta apreensão, a inteligência se vê ignorante sobre as causas que dizem respeito a este ser conhecido, apreendido. A nossa inteligência então dá um passo além e pergunta pelas causas. Quais são estas, aquelas e aquelas causas deste ser, deste dente ser assim, ser isto que ele é? Quais são as causas? Muito bem, meus queridos. Então, vamos devagarzinho avançando e aprofundando essa noção inicial, essa noção geral de filosofia propriamente dita. Então, em sentido mais geral, a filosofia não é senão o que comumente se entende como sabedoria. A denominação de filosofia remontaria a Pitágoras, que, por modéstia e considerando que a sabedoria não poderia convir propriamente senão a Deus, teria reivindicado somente o título de filósofos, amigo da sabedoria. Então, por princípio, vamos notar a seguinte questão aqui. O filósofo, por natureza, por impulso do seu espírito, é aquele que se caracteriza, sobretudo, pela ignorância. O filósofo é aquele que não sabe, que não entende o porquê as coisas são o que são. Sabe que elas são, porque a sua inteligência apreende isto, mas não sabe por que elas são assim. Então, o ponto de partida para a filosofia é justamente esta ignorância, esta aceitação que nós somos realmente ignorantes, estultos e não sabemos. Sócrates, se não o pai da filosofia, um dos pais da filosofia, tinha como lema fundador e que se propagou durante muito tempo e até hoje, né, duas frases principais. A primeira delas era: conhece-te a ti mesmo. Busca saber quem tu és, o que tu és, para o que tu és. Sócrates, após encontrar algumas respostas para isso, dentre elas, a principal que ele encontra é a seguinte: que o homem é um animal racional antes de tudo. E que esta racionalidade que caracteriza o ser humano, que o põe, né, num âmbito superior aos animais irracionais por natureza, esta racionalidade que o permite conhecer as coisas e as causas das coisas, é limitada. Que o homem, por meio dela, conhece muito pouco da realidade. E o que conhece é preciso, como eu disse, o que conhece ainda é preciso, a partir disso que conhecemos, que vemos à nossa volta, que é importante já, mas a partir disso é preciso que nós nos perguntemos, nos esforcemos, estudemos, contemplemos, investiguemos para os princípios superiores que estão por detrás e que sustentam aquilo que no primeiro momento nós
Vemos que existe, mas não sabemos bem por que existe. Então, Sócrates, ao analisar, ao descobrir que o homem, antes de tudo, é a sua alma, é a sua razão, ele chega à sua segunda afirmação, à sua segunda conclusão. Olha, meus caros, meus amigos, após entender mais ou menos o que eu sou, eu cheguei à conclusão que o que eu sei é muito pouco, ou o que eu sei da realidade é praticamente nada. O meu conhecimento e também o vosso conhecimento é muito limitado da realidade. Até por isso que condenaram a Sócrates, porque Sócrates jogou na cara daqueles que se entendiam como sábios que eles conhecem muito pouco da realidade, que eles conheciam muito pouco ou nada da realidade, apenas pensavam que conheciam. E ele, Sócrates, por saber que não sabia, pôde ser chamado como sábio realmente. Então, desde os primórdios do surgimento da filosofia, sempre os filósofos, os sábios, tiveram esta humildade, esta modéstia aqui, de aceitar a sua ignorância e saber-se enquanto tal. E mais que isso, atribuir a quem é devido apenas a sabedoria e o conhecimento, que é a Deus. Deus realmente é o único sábio. É o único que sabe realmente com profundeza o que são as coisas e por que elas são. A filosofia, meus amigos, como eu pus no nosso plano de aula, ela tem a sua origem justamente aonde? Qual que é a causa, podemos dizer, material aonde se apoia a filosofia? Qual que é a condição primeira, um tanto quanto paradoxal, aonde se apoia a necessidade da existência da filosofia? Podemos dizer que a filosofia ela tem a, a sua necessidade justificada por causa da limitação da inteligência humana. Vejam, no início da nossa aula eu elevei a inteligência a um cume similar à atividade divina e angélica. Não foi verdade? E agora parece que paradoxalmente eu estou dizendo que a inteligência ela é limitada, que ela é fraca, que ela é a causa de nós precisarmos fazer filosofia. E sim, isto é a verdade. Por quê? A nossa inteligência, como diz Santo Tomás, ela é, ela é uma faculdade, uma potência que tem o seu ato espiritual e material. E por isso ela nos põe, a partir do nosso ser, em certa possibilidade de vivermos em nós a vida divina. Todavia, este ato espiritual de conhecer a realidade como ela é, segundo Santo Tomás de Aquino, não foi capaz até hoje de permitir que nenhum filósofo compreendesse com perfeição toda a essência de uma única mosca. Parece algo realmente paradoxal, não parece? Santo Tomás diz isso, né, no início do seu comentário ao símbolo dos apóstolos, ou credo, que até hoje nenhum pensador, nenhum filósofo foi capaz de esgotar
toda a natureza de uma única mosca. Por esta razão, por esta limitação, eu ouso dizer que nós precisamos fazer filosofia. Por esta razão, pelo limite da inteligência, nós precisamos do pouco que conhecemos do real, da realidade, da essência das coisas. E é importante salientar e vocês pouco a pouco terem isso bem fixo, de que este é um ato muito importante, conhecer a essência das coisas. Mas deste pouco importantíssimo, que é conhecer a essência das coisas, nós precisamos buscar conhecer mais para além desta essência, conhecer as suas causas. E dentro do nível hierárquico das causas que existem, que vão saciando pouco a pouco a nossa inteligência, o nosso intelecto, a mais elevada e a última causa só pode ser alcançada por meio da filosofia. Para Aristóteles, por meio da filosofia primeira ou teologia natural, que em última instância será nada mais, nada menos do que conhecermos que Deus é a causa primeira e mais elevada de toda a realidade. Ele é o ato puro, o primeiro motor imóvel, que move tudo, que causa tudo, que faz tudo, mas não é feito, não é movido e não é causado por nada. Então, a inteligência começa lá embaixo, muito simplesmente, aprendendo as essências das coisas, contemplando, absorvendo, se adequando ao ser, àquilo que as coisas são, e pouco a pouco vai investigando, vai perguntando pelas causas disso que ela conheceu mais ou menos bem, vai indo, vai progredindo, até chegar a se dedicar a este saber que nós estamos aqui agora, gastando um pouco da nossa existência para compreender. Chegamos ao nível do conhecimento filosófico, que é, na linguagem dos grandes clássicos, um conhecimento desinteressado, que não tem em si nenhuma utilidade prática. Quando nós chegamos a conhecer a causa primeira, só o gozo, só o prazer, só a alegria de contemplá-la, por si só, já é o fim que a nossa inteligência almeja. Aí está o fim. Aí está o consolo. Aí está a posse daquilo que toda a nossa alma se inclina. Daquilo que todos os homens, por natureza, tendem. Que é conhecer a realidade, mas, sobretudo, conhecer a causa primeira desta realidade. Por isso que Santo Tomás define a filosofia como sendo sapientia est cognitio per primas et universales causas sub lumine naturalis ratione. Né? A filosofia é o conhecimento pelas causas primeiras e mais elevadas da realidade sob a luz da razão natural. Então, é a nossa inteligência, é a nossa razão que vai discursando de uma verdade evidente a outra, descobrimos uma terceira, desta terceira descoberta a outra mais superior, e chegamos, por fim, a contemplar a verdade primeira, a causa primeira, que explica, que justifica
todas as demais causas. Então, o psicólogo que estuda a ciência psicológica, que é uma ciência das causas segundas, porque estuda um determinado tipo de ser da realidade, não o ser primeiro, mas um determinado tipo específico de ser, a alma. Então, por isso, é a ciência. A ciência é o conhecimento das causas segundas da realidade. O psicólogo, né, ele, após ter a luz da causa primeira, ele entende. É por isso, então, que a minha inteligência ela é espiritual. Porque esta causa primeira é espiritual. Então, este conhecimento de uma ciência que até então estudava um determinado gênero de ser da realidade, a alma, ela encontra fora de si mesma, em uma ciência superior que é a filosofia, aquilo que faltava para si mesma. E assim, as ciências formam uma ordem entre si. O pedagogo, o professor que estudava o homem, que estuda o homem, compreende o que é o homem, compreende que o homem é definido pela sua racionalidade, como dizia Sócrates, pela razão, compreende que esta razão ela aponta, ela realiza uma atividade espiritual. Então, quando o pedagogo, o professor, ele chega a contemplar essa causa primeira que é Deus, ele descobre a razão pela qual o homem possui esse modo de ser. Está aqui, está justificado. Eu entendi. Pois é, agora faz sentido. Eu percebia que esse homem que eu estudava, ele não era igual aos animais, né? Que sentem, que conhecem sensivelmente, mas que não fazem cultura, que não amam, que não se sacrificam, que não conhecem espiritualmente. Eu percebia que esse homem ele era assim, mas eu não sabia o porquê ele é assim. Foi então estudando uma ciência superior à pedagogia, ou seja, foi buscando na filosofia e na metafísica, por meio da razão natural, que ele descobriu a causa própria do porquê o homem ser assim. Do porquê o homem buscar uma felicidade que nenhum bem físico material nesse mundo é capaz de dar a ele. Nesse momento, então, tudo faz sentido para o pedagogo. Esta causa primeira ilumina não só a filosofia, mas também as outras ciências inferiores. É por isso, meus queridos, que durante muito tempo se soube, se entendeu que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Ela é a luz que ilumina as demais causas inferiores. Ela é a luz que ilumina as outras ciências e os outros saberes. Filosofia, então, fixem. Filosofia é o conhecimento pelas causas primeiras e mais elevadas da realidade, sob a luz da razão natural. Né? É bom também fixarmos, né, este sufixo sob a luz da razão natural para percebermos em que medida isso aponta para uma diferença entre a teologia e a filosofia. A teologia será também um conhecimento pela luz, né? Será um conhecimento pelas causas primeiras da realidade, do mesmo modo que a filosofia. Só que a teologia, ela recebe a sua luz não da razão natural per si, mas da revelação. Então, o teólogo, para compreender as causas primeiras da realidade, ele se volta diretamente para Deus e para aquilo que Deus revelou, para aquelas verdades que Deus disse
de si mesmo. Olha, eu sou isso, na eternidade existe isso e isso, e vocês foram feitos para isso. Então, o teólogo parte de cima para iluminar a realidade. O filósofo, pelo contrário, ele parte das criaturas por meio da razão, vai separando, vai abstraindo, vai ficando com o que as coisas são, vai investigando a causa das coisas unicamente por meio da sua razão e vai pouco a pouco ascendendo na ordem hierárquica do ser, de um ser inferior vai a outro superior, desse superior, que ainda é inferior, para outro mais superior ainda, até chegar ao ser de Deus. Por via de raciocínio, por via de conhecimento causal. Dos efeitos, do efeito que é a criação, eu chego até a sua causa, que é Deus. Entramos aqui propriamente num conhecimento filosófico, metafísico, para aí sim aperfeiçoar e dar para a nossa inteligência aquela perfeição que ela por si mesma não pode adquirir e, portanto, precisa buscar isso na realidade, nas coisas, e aquela perfeição que a nossa inteligência, no seu ato primeiro, também não encontra. Mas é preciso, a partir deste ato, a partir das evidências que se impõem a nós buscarmos conhecer outras coisas que ainda não conhecíamos neste primeiro ato. Por isso, meus amigos, é importante percebermos que há dois momentos neste percurso. Um primeiro momento em que a inteligência se abre ao ser, apreende o ser, abarca a realidade, o que as coisas são. Isto é ótimo, isto é sublime, isto é perfeito, isto põe o homem de posse de uma realidade, de um modo, né, de conhecer a realidade superior aos entes materiais, superior aos entes irracionais e semelhante aos entes imateriais e ao ser supremo que é Deus. Mas esta semelhança ainda é muito limitada, ainda é básica e, portanto, é preciso para se aperfeiçoar mais e mais e mais nesta semelhança, raciocinar, investigar, perguntar: por que eu sou o que eu sou? Por que eu existo? Qual a minha causa final? Qual a causa final do homem? Por que o meu dedo é assim? O que constitui o meu dedo? Por que o meu cérebro é assim? Quem o fez? Para o que ele existe? E assim as ciências vão se desenvolvendo nos seus mais diversos gêneros de ciências que existem. E vão, pouco a pouco, a inteligência humana vai tomando posse da realidade sublime, da realidade como um todo, e vai se abrindo, vai se expandindo, vai aumentando a sua capacidade. E aí sim, o homem se abrindo à realidade, conhecendo as causas da realidade, vai se tornando realmente inteligente, sábio, cientista. E quando toma posse das causas primeiras, entende quais são as causas primeiras, não do cérebro apenas, não do dedo, não do homem, mas de toda a realidade. Quando conhece isso, nós podemos chamar este homem de filósofos, amante, amigo, companheiro da sabedoria. Então, meus amigos, no dia de hoje eu gostaria de terminar com a seguinte mensagem: tenhamos sempre em mente que a nossa inteligência
sozinha, por si, ela não é capaz de fazer nada. Ela é uma faculdade, uma potência que busca a perfeição na transcendência do seu próprio ser. Transcendência em que sentido? Se abrindo à realidade como ela é. Buscando ver na própria realidade que existe nas coisas mesmo uma diferença capital. Existe algo que é essencial e algo que é acidental. Algo que muda e algo que permanece, que fica. E que é justamente a isso que permanece e que fica e que nós devemos buscar quando formos nos relacionar com o real. É nisso que se apoiará toda a nossa sanidade mental, todo o nosso aperfeiçoamento intelectual e espiritual. Em nos atermos principalmente naquilo que é, que permanece e que fica, porque aí nisso está a verdade, está o ser, está o caminho e aí nisso está a vida. E também sabemos que esta abertura da nossa inteligência ao real, ao ser, nos conduzirá diretamente àquele que é a verdade, aquele que é a realidade, aquele que é, em última instância, a vida. Das criaturas que são, nós chegamos àquilo que é por si e que é a causa dessas criaturas que estão à nossa volta. Desejo a vocês, então, um bom estudo, né? Que este nosso curso seja de imensa utilidade espiritual e intelectual para a vida e para a formação de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.